mistura rica ou uma mistura pobre no meu motor. Isso aqui é muito importante você analisar, porque isso aqui vai determinar a durabilidade do seu motor ou até mesmo a quebra do motor depois que você fez ele, seja ele original ou até mesmo preparado, que é muito importante isso aqui, que é a parte de acerto, beleza? O que a gente precisa primeiro analisar? Para a gente falar sobre mistura rica e mistura pobre, a gente precisa entender o que é isso, tá? Quando a gente fala de mistura rica e mistura pobre, a gente está falando de estequiometria de combustível, beleza? É um termo que parece ser complicado. Nossa, mas que termo é esse? Estequiometria de combustível. Parece ser um termo complicado, mas não é complicado. A estequiometria de combustível nada mais é do que a quantidade de combustível, ou seja, a quantidade que um combustível de oxigênio que um combustível precisa para se queimar. Como assim? Eu tenho aqui, ó, é como se fosse uma balança. Aqui eu tenho essa quantidade de oxigênio para essa quantidade aqui de combustível. Então, né, essa aqui é uma balança, tá? Quando a gente fala de estequiometria, a gente está falando da quantidade de oxigênio que um combustível precisa para se queimar, certo? Então, a gente tem a gasolina, precisa de 14,7 partes de oxigênio, certo? Para uma parte de combustível, para ter uma queima eficiente, certo? Para ter uma razão estequiométrica. A gasolina do Brasil, tá, que tem a adição de álcool no meio, 27% de álcool no meio, ela precisa de 13,8 partes de oxigênio para uma parte de combustível. O álcool ele precisa de 9 partes de oxigênio para uma parte de combustível. Por que, Otávio, que o combustível ele precisa de oxigênio? Porque para haver a combustão, ou seja, para haver a queima do combustível, ele precisa de 3 fatores: combustível, comburente e calor, tá? Qualquer combustível, seja gasolina, metanol, nitrometano, diesel, combustível que seja, ele vai ter uma razão estequiométrica, ele vai depender de uma certa quantidade de oxigênio, beleza? Para ter uma queima eficiente dentro da câmara de combustão, beleza? Então, existe esse triângulo, que é combustível, comburente e calor. O que é o comburente? É o oxigênio. Então, o combustível, ele precisa de oxigênio. Quando o combustível ele precisa de oxigênio, por quê? Combustível em forma líquida, ele não se queima. Se você tem um recipiente e pega um recipiente com gasolina, pega um fósforo e coloca de uma vez, o fósforo vai apagar. Só que tem que tomar cuidado, não faça isso em casa. Por quê? Em cima do combustível que você coloca, se a tampa for aberta em cima, está saindo vapor. Aquele vapor é altamente inflamável. Então é bem provável que antes de você colocar lá o palito de fósforo lá dentro, se você não for muito rápido, vai queimar, certo? Ele vai queimar porque aquele vapor é altamente inflamável, certo? Por quê? Porque tem oxigênio ali no meio. O que acontece? O combustível em forma líquida dentro da câmara de combustão, ele não se queima, ele precisa de oxigênio. E cada combustível tem uma razão de oxigênio para ter uma queima eficiente desse combustível. Por isso que existe a razão estequiométrica, que é a quantidade de combustível, a quantidade de oxigênio que o combustível precisa, beleza? Então, a gente precisa do combustível, do oxigênio e do calor. Então, o combustível ele entra, você colocou combustível na sua moto, gasolina, está usando gasolina. Então, o carburador, você foi lá e acelerou o carburador, está entrando o quê? Oxigênio, o pistão vai estar puxando oxigênio, aí o oxigênio vai entrar, certo? Ou seja, o ar atmosférico, o oxigênio vai entrar, vai se misturar com a gasolina, certo? Vai se transformar, se a regulagem estiver correta, vai se transformar numa forma gasosa. Ou seja, quando a vela soltar a centelha, é gerado o calor. Aí acontece o calor, que vai acontecer a combustão desse combustível dentro da câmara de combustão para movimentar o seu motor. Ou seja, transformando a energia ali térmica que é gerada em energia mecânica. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, o triângulo que a gente precisa para ter a queima do combustível. E cada combustível ele precisa de oxigênio, de uma determinada quantidade de oxigênio para se queimar dentro lá da sua câmara de combustão. Beleza? Por que a gente precisa entender esse primeiro ponto? Porque isso aqui é importante. Não adianta eu entender sobre regulagem se eu não entender estequiometria de combustível. Para mim fazer uma boa regulagem no meu motor, eu preciso entender sobre estequiometria de combustível, certo?
Quando a gente fala de mistura rica ou pobre, o que acontece? A mistura rica é quando eu tenho aqui, ó, menos oxigênio e mais combustível. A mistura pobre é quando eu tenho mais oxigênio e menos combustível. Por exemplo, esses números são números base. Vamos supor aqui, ó, que eu tenha aqui, ó, vamos dar um exemplo da gasolina, 13,8, que é a gasolina do Brasil. Se eu tenho uma razão aqui de 12 dividido por 13,8, ó. Então vamos lá. 12 dividido por 13,8, eu teria uma razão aqui, ó, de 0,86. Então, eu tenho uma mistura um pouco mais rica nesse caso. Por que eu tenho uma mistura mais rica? O fator lambda, tá, é 1, tá? O que é o fator lambda? É o que determina a queima perfeita desse combustível. Quando eu tenho acima de 1, 1.2, 1.3, 2, 4, 3, 4, eu tenho uma mistura pobre. Abaixo de 1, eu tenho uma mistura rica. 0,90, 0,86, eu tenho uma mistura rica, certo? Ou seja, eu tenho mais oxigênio, eu tenho mais combustível, menos oxigênio. Eu tenho, nesse caso, mais oxigênio, menos combustível, certo? Nesse caso aqui, eu teria uma mistura rica, 0,86. 1 é o fator ideal, certo? Eu vou explicar depois sobre esse fator aqui, porque isso aqui pode quebrar um motor também, beleza? Vamos lá. Quando eu tenho um exemplo, isso aqui é 12 por 1. Eu tenho 12 partes de oxigênio para uma de combustível, dividido pela razão, que é 13,8, eu vou ter 0,86. Se eu pego um motor e eu tenho uma razão de 17 dividido por 13,8, ó, 17 dividido por 13,8. Eu teria aqui, ó, 1.2, 1.23. Então, nesse caso aqui eu tenho uma mistura rica, nesse caso aqui eu tenho uma mistura pobre, certo? O fator 1 é o fator ideal. Então, aqui é rica, aqui é pobre. E aqui seria ideal. O que acontece aqui? A gente tem alguns fatores no motor, certo? Que a gente precisa analisar. A mistura, o fator ideal, quando eu tenho um fator ideal no meu motor, a temperatura dentro da câmara de combustão é muito alta. Então, eu só mantenho o meu motor próximo a 1 em baixa carga. O que seria isso? Em marcha lenta. Em baixa carga ali, eu estou saindo, comecei a andar em baixa carga. Quando eu administro carga, piso, vou falar no carro, piso no acelerador ou enrolo o cabo da moto, o que vai acontecer? Eu preciso ter uma mistura rica. Por quê? A mistura rica, ela ajuda a reduzir a temperatura, porque o combustível dentro da câmara de combustão, além dele fazer a queima ali, ó, e ele acontecer a queima e fazer a movimentação do motor, ele também ajuda a reduzir a temperatura da câmara de combustão. Então, quando eu piso, eu preciso ter uma mistura um pouco mais rica. A partir de 1 aqui, eu posso deixar com 1.23? Em marcha lenta eu posso deixar. Assim eu vou trazer mais economia para o motor, certo? Agora, quando eu administro carga, eu preciso ter uma mistura um pouco mais rica, certo? Para a gente entender, ó, o que vai influenciar a mistura rica e a mistura pobre. A mistura rica, ela vai influenciar no consumo, a moto vai falhar, embolar ali, certo? Se eu tiver uma mistura muito rica, vamos supor, eu tenho aqui 0,70, 0,75, a moto vai ficar muito ruim de funcionamento, certo? Vou ter um consumo muito elevado de combustível e, além disso, eu vou ter uma lavagem do cilindro. O que é a lavagem do cilindro? Quando eu tenho uma mistura muito rica, tá? Quando eu tenho uma mistura muito rica, além de eu achar que a minha moto, ela vai ter um consumo, além da minha moto ela ter um consumo elevado, ficar embolando, não ter um funcionamento ideal, e além de ter uma carbonização, aqui também, ó, eu vou ter uma carbonização muito grande, uma carbonização no motor muito grande, eu ainda tenho um fator que é a lavagem do cilindro. Quando eu tenho
uma mistura muito rica, o que vai acontecer? A mistura é tão rica que o combustível está em forma líquida dentro da câmara de combustão. E o combustível em forma líquida, ele não vai se queimar. Então o que ele vai acontecer? Ele vai descer pelas paredes do cilindro. Quando ele desce pelas paredes do cilindro, ele vai limpar o óleo. Ou seja, na parede do cilindro, aqui eu tenho o cilindro e o pistão, certo? Entre o cilindro e o pistão tem os anéis e aqui tem uma fina camada de óleo aqui, ó, ajudando na lubrificação para manter a durabilidade ali do seu pistão e cilindro. Quando você tem uma mistura muito rica, o combustível que está entrando aqui em forma líquida, ele não vai se queimar, então ele vai limpar esse óleo aqui, ó. Ele vai limpar esse óleo, dependendo da mistura, do quanto ela esteja rica, ele vai descer e vai se misturar com o óleo. Primeiro ponto, se ele estiver lavando o óleo do cilindro, você vai ter um desgaste muito grande no cilindro, anéis e pistão. Você vai ter um desgaste muito grande. Se tiver uma mistura muito rica, ele pode se descer por cárter, se misturar com o óleo. Aí o que vai acontecer? O óleo ele vai ficar numa coloração diferente. Então, quando eu misturo combustível com o óleo, ele vai perder as suas propriedades, certo? O óleo perde as suas propriedades. O que é a propriedade do óleo? Manter a lubrificação do motor, certo? Reduzir o atrito das peças. Então, perdendo essa propriedade, o óleo perdendo essa propriedade, eu vou ter um desgaste muito grande no meu motor. Então, eu tenho risco de quebras também por desgaste do motor quando eu tenho uma mistura muito rica. Não quer dizer que quando eu tenho uma mistura muito rica, que o meu motor não quebra. Vai quebrar, certo? Vai ter um consumo muito elevado, vai ter um desgaste muito alto das peças, porque você tem a lavagem do cilindro e essa mistura ali do combustível no óleo. Você vê muito isso em motores que usam metanol. Um exemplo, um motor que usa metanol geralmente vai ficar na casa ali próximo a esse aqui ou mais, se você está deixando com uma mistura muito rica. Mas o metanol, uma faixa boa para ele é de 0,80 a 0,84, certo? 0,80 a 0,84 para ter uma mistura um pouco mais rica, levemente rica, mas que também tem uma eficiência. Porque a maior potência ela vai vir próxima aqui a 0,1. Só que se você usa metanol com o lambda 1, esse motor ele vai quebrar, porque a temperatura dentro da câmara de combustão vai ser tão alta que as peças vão começar a derreter, que é quando eu tenho uma mistura pobre. Vai acontecer detonação, pré-ignição, ou seja, a mistura pobre ela quebra o motor, certo? Quando eu tenho uma mistura pobre e eu dou carga, acelero com o cabo embaixo, a temperatura dentro da câmara de combustão vai ser tão alta que vai derreter literalmente as peças. Vai acontecer detonação, pré-ignição, furar pistão, quebrar pistão, vai quebrar o motor literalmente. Então, quando eu tenho metanol, por exemplo, que ele vai gerar uma certa potência, a temperatura, porque para mim usar o metanol para ter desempenho, eu vou ter que usar uma taxa de compressão muito alta, a temperatura vai ser muito alta dentro da câmara de combustão. Como a temperatura é muito alta dentro da câmara de combustão, eu vou ter um risco muito grande de quebras nesse motor. Tendo risco de quebras nesse motor, certo? Usando próximo a 1 aqui, ó, literalmente vai acontecer outros fatores que vai fazer com que eu tenha, por mais que eu tenha lá um pistão forjado, biela forjado, eu não vou ter durabilidade nesse motor. Então, o que acontece? Eu nunca deixo próximo de 1, eu deixo levemente rica, mas não muito rica. Quando eu uso metanol muito rico, uma mistura muito rica, ele desce, certo? O metanol vai descer. Por que desce? Ah, mas o pistão, os anéis fazem a vedação. Fazem a vedação. Mas existe uma certa folga ali que você deixa, certo? Entre os anéis e o cilindro. Então, essa folga vai descer o combustível em forma líquida, vai se descer, vai limpar o óleo ali do cilindro, vai ter um desgaste no cilindro e vai se misturar lá embaixo com o óleo. Aí você vai ter um óleo com a coloração cinza. Se você pegar o seu motor no álcool, o metanol e o óleo está ficando cinza, confere a relação da mistura estequiométrica, certo? Confere a regulagem, porque pode estar com uma mistura rica, está descendo o combustível para baixo no óleo, se misturando com o óleo, e isso é ruim para o motor. Você quebra o motor quando você
tem um óleo que não está fazendo a função dele, certo? Outro fator também é quando você tem uma ovalização do cilindro. Nem sempre é quando você tem uma mistura muito rica, mas se você tem uma ovalização do cilindro, já tem uma folga excessiva, pode descer também, caso você tenha uma mistura levemente rica e misturar com o óleo lá embaixo. Então você tem que conferir folga de cilindro, certo? E regulagem do motor. Mas aqui a gente está simulando se você está montando o motor. Estou montando o motor preparado do zero, então você já está deixando o motor na folga ideal ali que você vai deixar, certo? Aí na hora da regulagem você tem que ficar atento a esses pontos aqui. O 1 é o ideal. Abaixo do 1 eu tenho uma mistura rica. Só que em motor preparado, ou até mesmo original, eu não posso deixar a mistura muito próxima do 1 quando eu coloco carga no motor, certo? Em marcha lenta eu posso ter uma mistura ideal ou pobre. Agora, quando eu dou carga, eu tenho que ter uma mistura levemente rica. Por quê? Porque esse combustível em excesso, esse combustível em forma líquida, ele ajuda a reduzir a temperatura dentro da câmara de combustão. Beleza? Então eu tenho que ter uma mistura levemente rica ali, ó. Que vai acontecer isso aqui, ó. Aqui é metanol, certo? Na gasolina, a gente usa de 0,86 a 0,90 e no álcool a gente usa de 0,84 a 0,86. Por que a gente usa isso? Isso é uma mistura levemente rica, mas que ainda traga um bom desempenho para o meu motor. Por quê? O ideal é 1, mas eu tenho uma temperatura muito alta. Então eu coloco um pouquinho levemente rica para ajudar ali na temperatura e não quebrar o motor quando eu coloco carga, quando eu estou com um acelerador colado, certo? Então eu uso essas proporções olhando na sonda. Por quê? Porque assim eu vou manter ali o meu motor com uma durabilidade boa. Se eu mantenho aqui próximo a 1, a chance de quebra é grande também, mesmo tendo uma mistura ideal. Por quê? Porque a temperatura é muito alta dentro da câmara de combustão do motor. Beleza? Então o que a gente precisa entender? Que mistura rica vai influenciar em consumo, vou ter um consumo alto, vou ter um motor que vai embaralhar muito, não vai ter um funcionamento legal, vai ter uma carbonização alta e pode ocorrer, se tiver uma mistura muito rica, lavagem do cilindro e o combustível se misturar com o óleo. Essa questão do combustível se misturar com o óleo, todo motor vai descer uma certa quantidade de combustível para o óleo. Qualquer motor, porque existe uma folga aqui. Então desce. Só que quando eu tenho uma pequena proporção descendo e se misturando com o óleo, quando o óleo atingir 60 graus, esse combustível que está misturado com o óleo, ele vai se evaporar, certo? Ali dentro do carro, por isso que a gente tem o respiro, ele vai se evaporar. Beleza? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Esse combustível vai se evaporar. Só que quando eu tenho uma quantidade excessiva de combustível, mesmo que o óleo atinja 60 graus, ele não vai se evaporar por completo. E aí, nesse caso, eu vou perder as propriedades do óleo. Beleza? Esse é um ponto que a gente precisa analisar. Então, o que acontece quando eu tenho uma mistura rica? Consumo elevado, motor embaralhando, carbonização, lavagem de cilindro, o que é prejudicial, onde eu vou ter, nesse caso, um desgaste muito alto das peças, se acontecer a lavagem do cilindro. Carbonização também é muito ruim para o motor, não vai ter um funcionamento legal. E além de que o consumo vai ser muito alto. Então, questão de mistura rica é levemente rica, para me ter, simplesmente, reduzir a temperatura dentro da câmara de combustão e evitar quebras. Por quê? Porque quando eu tenho uma mistura pobre, ou quando eu administro carga e estou dentro do ideal, com sonda 1, o que vai acontecer? O calor dentro da câmara de combustão vai ser tão alto que vai quebrar literalmente o motor, vai derreter, vai começar a derreter as peças. Pode acontecer detonação, porque pode gerar um ponto quente dentro da câmara de combustão, pode acontecer pré-ignição e demais outros fatores, até mesmo derreter, quebrar o pistão ali mesmo, quando eu tiver com a mão colada. Quando a questão da regulagem é o seguinte, quando eu estou em baixa, ou seja, a moto está em marcha lenta, ou em baixa ali mesmo, sem administrar a carga, certo? Em baixa RPM, eu posso ter uma mistura ideal ou pobre. Isso vai ajudar no consumo, certo? Você está preparando uma moto de rua, vai ajudar muito no consumo, não ter uma moto que consome muito combustível. Por quê? Em baixa ali, a administração de carga, o que é a carga na moto? O motor você colocar carga no motor. Quando você senta na moto, você arranca, você acelera,
cola a mão, o que acontece? Você está querendo atingir uma determinada velocidade. Então, isso gera um esforço, ou seja, um funcionamento, um RPM mais alto, então isso vai gerar calor ali. Quando eu estou em baixa RPM, eu estou administrando pouca carga no meu motor. Então, eu posso ter uma mistura ideal ou pobre aqui, certo? Nesse caso, não muito pobre, mas ali com 1.2, 1.3 ali, em baixa RPM, tá? Na marcha lenta ali, embaixo ali, tipo assim, a 20 km, 30 km por hora. Passou disso, já tem que começar a colocar combustível no motor. Porque assim, quando começar a subir a temperatura, o combustível, essa mistura levemente rica, vai ajudar a reduzir a temperatura do motor. Beleza? Se você está gostando desse tipo de conteúdo, ó, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos que a gente vai postar aqui. Beleza? Agora eu vou lá na oficina e vou mostrar para vocês como que funciona essa questão de sonda aqui, para vocês entenderem o quesito de mistura pobre em baixa ou mistura rica quando eu estou regulando o meu motor. Então, bora para a oficina. Então, pessoal, para você fazer a leitura da mistura estequiométrica do seu motor, existem várias possibilidades, tá? Se você tem uma moto injetada, você pode até mesmo fazer, ou se você tiver uma sonda, um equipamento para fazer, você pode até mesmo usar um multímetro, que é uma coisa simples. A diferença é que você vai ter que saber fazer a leitura dos números que aparecem ali no multímetro. Aqui a gente usa uma Nano da Fulltech, certo? Eu utilizo uma Nano da Fulltech com uma sonda da própria Fulltech, comprada para essa sonda. Beleza? Então aqui, ó, com o wideband aqui, o que acontece? A gente consegue analisar aqui nesse caso a sonda, ou seja, a mistura estequiométrica que eu tenho no motor, certo? Aqui eu vou ligar para vocês entenderem como que ela funciona, que é o seguinte, lembra daqueles números que eu mostrei no início para vocês, no início dessa aula? A gente tinha lá, número 1, a gente tem uma mistura ideal, abaixo de 1, 0,86, 0,90, 0,80, a gente tem uma mistura rica, acima de 1, 1.2, 1.4, 2, 3, a gente tem uma mistura pobre nesse caso, beleza? Então aqui ela já vai calcular para você, ela através da sonda, ela vai fazer a leitura do oxigênio no escapamento e vai enviar uma informação para aqui na wideband e ela já vai te dar os números, ou seja, a regulagem que você precisa. Aqui nesse caso, eu não vou colocar a moto no dinamômetro porque a gente já teve alguns problemas aqui relacionados a barulho, então eu vou só ligar a motocicleta aqui para vocês verem na marcha lenta. A sonda que vai dar aqui na marcha lenta para vocês verem. Mas lembrando que a gente tem um vídeo dessa moto aqui, que eu vou ligar ela agora, regulando ela e mostrando a sonda. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar esse vídeo depois, beleza? Então vamos lá, eu vou ligar aqui, ó. Nota aqui, ó, que ela, nesse ponto aqui, ela está aquecendo a sonda, certo? Eu vou esperar ela aquecer para a gente ligar aqui a moto. Nesse ponto aqui, ela já aqueceu, certo? Só que aqui está dando um erro, certo? Ou seja, a moto não está ligada. Então é como se tivesse só oxigênio no ambiente. A sonda só está lendo oxigênio. Vou ligar a moto agora e vai começar a aparecer os números aí. Vou ligar aqui, ó. Ó, liguei, segui a marcha lenta, ó. Logo que aqui só está com a marcha lenta, então eu tenho uma sonda muito pobre aqui nesse caso, 2.4, 2.3, certo? Só que quando eu começo a acelerar ali, ela já vai me dar uma sonda melhor. A gente tem um vídeo dessa moto passando de namoro e mostrando a sonda dela, certo? Aqui eu estou ligando só para vocês entenderem, tá vendo? Ela está com mistura pobre. Lembra que acima de 1 é uma mistura pobre? Então nesse caso aqui eu tenho uma mistura pobre. Vou começar a dar só uma aceleradinha, ó. Ela começou a baixar a sonda. Então essa sonda da moto aqui, ela está girando aqui, ó, entre 1.4, 1.3 a 1.4. Espera aí que eu vou desligar a moto aqui. O que acontece aqui nesse caso? Eu vou desligar, daqui a pouco vai dar um erro aqui. Na marcha lenta aqui, ó, só na lenta da moto, 2 pontos alguma coisa, certo?
Quando eu comecei a dar carga, ela começou a diminuir, certo? Por que eu deixei com 1.4, 1.3? Porque é como se eu tivesse baixa carga no motor, então eu posso deixar uma mistura pobre ainda, assim eu vou ter mais economia de combustível, certo? Mas quando, eu vou deixar o link aqui embaixo, certo? Depois você acessa o vídeo. No vídeo, a gente passando o dinamômetro, assim que eu administro carga nesse motor, que eu começo a colar a mão no acelerador mesmo, ela vem reduzindo sonda, vai girar ali entre 0,80. Como a gente tem pouco tempo que a gente preparou esse motor, a gente deixou até com uma mistura um pouco mais rica para depois fazer um ajuste mais fino da motocicleta. Então, o que acontece nesse caso? Quando eu vou administrando carga, eu vou subindo a alimentação do motor. Por quê? Quando eu estou em marcha lenta, um pouquinho de aceleração, eu posso ter uma regulagem, ou seja, uma mistura mais pobre. Mas a partir do momento que eu começo a acelerar mesmo, colar a mão no acelerador, eu preciso ter alimentação. Porque se eu não tiver alimentação, eu vou ter uma mistura pobre. Ou se eu tiver uma mistura muito próxima do ideal, a temperatura vai ficar muito alta e dependendo da quantidade que eu estou colando a mão e acelerando, esse motor vai quebrar. Então é muito importante você analisar esses pontos. É isso que acontece quando você tem uma mistura rica ou uma mistura pobre. Então quando você estiver preparando o motor, na hora do acerto é de extrema importância que você analise muito bem a regulagem do seu motor, a mistura ciclométrica do seu motor. Se possível, igual essa moto é carburada, a gente colocou uma sonda ali para fazer a conferência. Se você não vai conferir sonda, nenhum outros detalhes, você vai ter que conferir através da coloração da vela. Só que a coloração da vela não vai te dar o resultado assim que você já deu uma aceleradinha para saber. Então é um pouquinho mais complicado. É melhor você ter uma sonda, certo? Se possível, para fazer o acerto. Até mesmo com um multímetro, uma sonda normal você consegue. Não vai ter uma maior precisão que um equipamento desse, mas você já vai ter uma conferência muito bacana do seu motor, beleza? Lembrando, mesmo conferindo aqui, ó, por exemplo, mesmo a gente fazendo a regulagem aqui, ó, através desse equipamento eletrônico, depois que a gente já rodou um tempo, a gente conferiu a coloração da vela. Então a coloração da vela está ok. Então eu não preciso fazer nenhuma alteração. Agora o próximo ponto dessa motocicleta é só afinar um pouco mais. Ela está com mistura em alta, de média para alta, mais rica, certo? Ali na faixa de 0,80. Eu quero chegar a ela 0,86. Reduzir um pouquinho, um telinho ali, certo? Para ter um pouquinho mais de economia e até mesmo um pouco mais de potência no motor. Mas eu não vou deixar ela muito rica, certo? Ali com ela mais próxima do ideal, 0,95, 0,96. Porque se eu colar a mão nessa proporção, a chance de quebrar também é muito grande devido à temperatura do motor. Beleza? Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilha com os seus amigos para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo e também fazendo com que a gente traga mais conteúdo como esse aqui para você. E se você quer ver um próximo tema aqui, já deixa aí seu comentário do próximo tema que você quer que eu traga aqui para estar falando para vocês. Olha, então pessoal, passei aqui para vocês, mostrei a sonda dela, certo? Se você não tem um equipamento, você vai ter que conferir através da coloração da vela. Essa moto aqui, ela já tem uns de 3 a 4 meses que a gente preparou ela. Foi quando a gente abriu a oficina aqui em Manhuaçu, certo? A gente preparou ela para passar no dinamômetro. Ela tem um 2 milímetros e o cabeçote preparado. Eu vou tirar a vela aqui, ó, só para a gente analisar a coloração da vela aqui junto com vocês. Eu já tirei, certo? Tem que fazer aqui só um ajuste mais fino agora. Mas a gente não fez ainda a primeira troca de óleo. Isso acontece porque a gente roda pouco com a moto fica mais parada aqui, certo? Roda muito pouco, não chegou a rodar 600 km ainda. Ó, nota aqui, vou mostrar bem próximo aqui, ó. Vamos para a mesa ali que eu vou mostrar para vocês. Tá vendo a coloração da vela? Ó? A gente tem aqui no eletrodo secundário aqui, ó, o eletrodo secundário é esse aqui, ó. O eletrodo principal é o daqui, é o do centro, e esse aqui é o eletrodo secundário. A gente tem uma coloração amarronzada, certo? Aqui no centro também. Aqui na borda aqui a gente tem uma coloração mais escura. Isso aqui é devido que a gente está rodando com uma mistura mais rica em alta RPM. De média para alta ela está com uma mistura muito rica. E aqui embaixo a gente já tem aqui, ó, uma coloração mais numa tonalidade marrom, certo? Um marronzinho aqui, ó.
Tá bem com um marrom mais claro, né? Porque a gente está com uma mistura um pouco mais pobre em baixa RPM. Então a gente consegue analisar, ó, em baixa ela está com uma mistura um pouco mais pobre e em alta ela está com uma mistura um pouco mais rica. Então a gente vê isso aqui na coloração da vela aqui, ó, certo? Para a gente dar um ajuste mais fino nessa moto agora, é só trabalhar de média para alta, reduzir um pouco mais a giclagem dela ou trabalhar através do carburador para reduzir um pouco a alimentação dela de média para alta. E a gente vai fazer isso a partir da primeira troca do óleo. Assim que a gente for fazer a primeira troca do óleo, a gente vai vir fazendo um ajuste fino na moto. Então você consegue analisar a coloração, mas nesse caso aqui, a coloração dessa vela, ela tem aqui, ó, essa vela ela tá com 3 meses aqui, né? É a vela que a gente colocou quando a gente preparou o motor. De 3 a 4 meses aqui que tá essa vela. O que que acontece? Eu lembro que quando a gente preparou ela de início, eu conferi a coloração da vela. E por incrível que pareça, a vela estava branquinha, certo? Principalmente nesse eletrodo principal aqui, ela estava branca. Mas aí, beleza, eu vou lá e vou colocar mais combustível. Por isso que talvez a minha moto ela fica com consumo mais elevado. Por quê? Porque eu não consigo conferir com 100% certeza, só pela coloração da vela, a razão estequiométrica ideal, ou seja, através da leitura do oxigênio no escapamento. Então eu não consigo ter maior precisão. Mas, claro, você vai evitar quebras. Se você vê branquinho, um exemplo, nesse caso ela estava branquinho no início porque por conta de baixa, ou seja, em baixa carga eu deixei pobre mesmo. Ali na lenta vocês viram que está com 2 e pouco. Quando eu administro carga 20, 30 km por hora, ela está ali com 1.4, mas na hora que eu começo a colar a mão, aí ela começa a descer, 0,80, ela está com 0,86, 0,80, ela está com 0,80 de média para alta. Então eu já tenho uma mistura mais rica de média para alta. Então a coloração da vela ela vai te ajudar, certo? Vai evitar quebras. Você fazendo através da coloração da vela vai evitar quebras. Mas se você quer ter uma precisão maior, se possível você coloca uma sonda no escapamento para ler o oxigênio que está lá, para você saber a proporção de oxigênio que você tem para a quantidade de combustível que você tem na sua regulagem. Beleza?